Muito bem, boa tarde. Nós vamos, nesse momento, dar uma conversada um pouco a respeito desse conteúdo que está aqui. Quem são os batistas? Né? Às vezes tem pessoas que pensam que nós batistas somos simplesmente evangélicos. Não, não somos evangélicos. Pensam que nós somos protestantes. Não, não somos protestantes. Nossa origem vem de um histórico dos chamados anabatistas. Né? Quem são os anabatistas? Os anabatistas, durante toda a história, foram todos os grupos que não eram católicos e que usavam a seguinte prática: pegavam pessoas que já haviam se batizado na igreja católica, porque a igreja católica era uma igreja universal, estava em todos os lugares, as pessoas quando nasciam já eram batizadas, né? Então pegavam essas pessoas que se convertiam, digamos, a essa nova religião, a essa nova religiosidade, e batizavam essas pessoas de novo, não reconhecendo o primeiro batismo. Então todos os grupos que não eram católicos foram chamados de anabatistas lá na Idade Média, desde o início de tudo, né? A Igreja Católica teve sua origem mais ou menos entre 150 e 200 depois de Cristo. Então uma liga de igrejas se reuniram e formaram então a Igreja Católica com as intenções de manter um cristianismo mais padronizado, né? Porque havia uma variedade grande de cristianismos, muito tipo de igreja, muito tipo de prática. Então todos esses outros grupos que não eram católicos, por rebatizarem os católicos, foram chamados de anabatistas, né? Então esses anabatistas atravessaram toda a história. Esses anabatistas eram marcados principalmente por dois grupos. O primeiro grupo era um grupo extremamente herético, e esses foram o grande motivo para a existência da Igreja Católica, porque a Igreja Católica via esses grupos fazendo uma série de piruetas, uma série de tolices, uma série de coisas em nome do Evangelho, em nome da Bíblia, em nome de Deus. Então se organizaram para que aquilo não fosse chamado de cristianismo, né? Então a Igreja Católica se organizou. Esse é o primeiro grupo dos anabatistas. Isso aí você pode pensar assim, era 99% dos não católicos, então praticavam esse tipo de coisa. Mas havia alguns anabatistas bíblicos, aqueles mais tranquilos, aqueles mais pacíficos, aqueles que adoravam a Deus sem precisar de fantasias, sem precisar de exageros, sem precisar de exibições, né? Então esse grupo era um grupo anabatista, por não ser católico, mas era um grupo tranquilo, um grupo, né? E esse grupo também atravessou os séculos, né? Foram perseguidos, não por causa deles, mas foram perseguidos por causa dos outros, dos exagerados, né? Então quando você ouve falar em Inquisição religiosa, né? A Igreja Católica desenvolveu a Inquisição, foi mais para atender, para atacar esse tipo de cristianismo errado, falso, mentiroso, cheio de fanatismos, né? Então ela perseguiu, mas por não serem católicos, os anabatistas tranquilos, bíblicos, também foram perseguidos, né? Porque inclusive esses bíblicos, nós temos os bíblicos têm uma mania muito tola, chama todo mundo de irmão. Se você falar, eu sou de Jesus, meu irmão, é aquela festa, todo mundo é igual. Não é igual, não é igual. Agora, na hora que esses que provocam a perseguição são perseguidos, a gente chamando eles de irmãos, que é a mesma coisa, a gente entra também na festa e termina sendo perseguido também, entende? Então, muito bem, esses anabatistas existiram e fizeram grande diferença, né, durante a história do cristianismo real. Os batistas vieram então desses anabatistas tranquilos, pacíficos, né, bíblicos. Há três ensinos que determinam então a biblicidade dos anabatistas. Primeiro,
Só a Bíblia é a palavra de Deus, só. Nós não cremos, os anabatistas bíblicos, eles não creem que outra coisa ou outra pessoa receba a revelação de Deus e oriente as pessoas. Só a Bíblia é a palavra de Deus, somente. A Bíblia, estamos baseados no texto bíblico, quando diz que antigamente Deus falou de muitas maneiras, mas hoje Ele nos fala pelo Filho, e o Filho está testemunhado na palavra, na Bíblia, entende? Então essa é a primeira marca dos anabatistas bíblicos. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Nada de revelação, nada de sonho, visão, essas coisas erradas todas. Só a Bíblia. Só a Bíblia. A segunda coisa que marca os anabatistas bíblicos é o fato de crer que só a fé é suficiente para salvar o indivíduo. Somente a fé. Nada de obras, nada de merecimentos, nada de religiosidade, nada de muita dedicação. Tudo isso é tolice. A única coisa que leva o indivíduo a saborear, a participar da salvação de Deus é a fé. Essa é a segunda marca. A terceira marca dos anabatistas bíblicos em toda a história é que os anabatistas creem, esses bíblicos, creem que só a graça de Deus é suficiente para nos preparar para a eternidade com Deus. Entende? Deus é quem opera em nós todas as mudanças, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa herdar a eternidade com o Senhor Jesus. Essa coisa de acreditar que muita religiosidade, muito jejum, muito não sei o que, nada disso. Isso tudo aí é coisa humana, né? Pode até ter boas intenções, mas não é isso que nos prepara para a eternidade. Somente a graça de Deus é capaz de nos fazer isso. Então esses são os anabatistas bíblicos. E os batistas, e é bom um parêntese aqui, nem tudo que se diz batista é batista. Você vai encontrar muitas, talvez hoje em dia, a maioria das igrejas batistas, na verdade, elas não são batistas. Algumas são pentecostais, outras são neopentecostais, outras são idealizadas na questão de atender a necessidades do hedonismo, né? Aquilo de produzir prazer para as pessoas, produzir satisfação para as pessoas, porque há uma necessidade muito grande nas igrejas de atrair pessoas, achando que isso é que atrai para Jesus, né? Então atrai pessoas, e para fazer isso tem igreja batista até que está fazendo luta de MMA dentro do santuário para atrair pessoas. Essas não são igrejas batistas. Igrejas batistas bíblicas, não é? Elas só têm uma coisa para atrair as pessoas. É por isso que elas não são tão grandes. Uma coisa só, somente Jesus. Entende? Jesus não é atraente às pessoas, não é? Jesus não é atraente para o pecador. Então, aqueles que vão se convertendo, o Senhor vai colocando dentro da igreja, mas não há necessidade nas igrejas anabatistas bíblicas de se criar fantasias para atrair pessoas. Entende? Muito bem. Aqui também tem um outro aspecto, né? Isso faz com que dentro da mesma denominação, os chamados batistas, com o objetivo de superlotar templos, olha o que acabamos de dizer, né? Todo tipo de prática, costumes, liturgias e heresias se acumulem, nos auto-prejudicando no que pregamos e somos, né? Então, isso aqui você vai encontrar com muita facilidade nas igrejas batistas, né? Grande parte delas. Você ainda vai encontrar ainda igrejas batistas bíblicas, porém, grande parte é isso aqui. Há uma necessidade muito grande de atrair pessoas, e isso faz com que muita coisa saia do rumo, e não é só questão de sair do rumo, é manter-se fora do rumo, demonstra que o Espírito Santo
não está guiando, não é, a pessoa. Isto em toda a história aconteceu, em toda a história do cristianismo, toda a história aconteceu, tem acontecido e sempre acontecerá, sempre, né? É normal, é o custo da democracia que cremos e vivemos. E isto se constitui como algo biblicamente proveitoso, pois além de estar sempre depurando o que realmente somos e cremos em todos os sentidos, ainda facilita percebermos quem realmente é quem entre nós e os que se dizem ser crentes, né, dentre nós. Tá bom? Isso está ali em 1 Coríntios, você pode consultar depois, 1 Coríntios 11, 19 e 1 João capítulo 2, versículo 19. A nossa palavra hoje é essa, não é? Lembrando basicamente isso. Nosso histórico são os anabatistas bíblicos. Um abraço.